Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a última aula, na verdade, da disciplina Cálculo 2, é uma aula de dúvida, um fórum de dúvida antes da última avaliação. Essa disciplina foi ofertada, está sendo, né, e foi ofertada pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos lá? Essa aula não é bem uma aula, Luiz Gustavo também chegando, não é bem uma aula porque o conteúdo a gente, Isabela também chegando, boa tarde. Essa aula não é bem uma aula porque a gente não temos conteúdo para passar para vocês, né? O conteúdo foi até segunda-feira passada, com os multiplicadores de Lagrange, então nossa terceira prova, ela vai, a janela, né, com prêmio, o conteúdo cobrado nessa terceira prova, vai da seção 14.2, que é limite de continuidade, 14.3, né, derivadas parciais, 14.4, aproximação, plano tangente e aproximação linear, 14.5, regra da cadeia, 14.6, derivada direcional, e 14.7 e 14.8, que a gente está falando a respeito de maximizar e minimizar a função, utilizando o teste da derivada segunda, na 14.7, e depois os multiplicadores de Lagrange, quando a gente tem uma restrição, um vínculo, na função que a gente está querendo maximizar ou minimizar, né? Encontrar os pontos de máximo e os pontos de mínimo. Então, vocês fiquem à vontade para poder relatar alguma dúvida que vocês tiveram, e a gente vai tentar, nessa próxima hora, sanar a maioria das dúvidas, caso vocês as tenham, né? Se não tiver, significa que está ótimo, né? Significa que as aulas foram questão 4, Sayuri falando aqui, da 14.8. Se não tiver, ótimo, né? Que aí a gente já pode considerar que o conteúdo foi aprendido, né? A 14.8, a questão 4, que ela está falando, deixa eu pegar o livro aqui, ó. 14.8, questão 4. Essas questões, a questão 4, vamos lá, a questão 4. Você tem uma função, na verdade, aqui, esse monte aqui, que eu pedi 3 dessa aqui para vocês, tá vendo? Eu pedi, deixa eu só deixar, eu pedi uma, duas, três questões com uma restrição, tá vendo? Maximizar a função restrita a um vínculo, e 2 questões quando temos 2 restrições, que foi o que a gente aprendeu na aula, né? Eu pedi só esse início aqui para não gerar tanta confusão na cabeça de vocês. Então, na questão 4 aqui, ó, você tem uma função que depende de x, y, tá vendo? E temos o quê? Temos essa restrição aqui, que é uma espécie de cilindro, de centro 0, 0, né, e raio raiz de 10. Então, como é que a gente maximiza? Deixa eu ver quem perguntou, Sayuri. Ficou claro a questão do método para você, Sayuri? O fato de que você vai ter que resolver essas equações aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, o método, essas equações aqui, tá vendo? Nesse caso aqui, eu tenho só duas. Então, beleza, ficou claro, né? Então, vou ter 3 equações nesse caso. Eu vou ter uma f que depende de x, y, uma g também. Beleza? Nesse caso, a minha g aí é o x ao quadrado mais y ao quadrado. A dúvida foi que você teve, foi para poder resolver o quê? Foi o sistema linear que você não conseguiu? Qual foi o problema para essa questão? Qual foi a dúvida? O sistema que gerou, né? Bom, então vamos lá. Ó. Vamos colocar a questão que você falou aqui. Então, a questão 4 da 14.8. Eu tenho uma f de xy dada por quem mesmo? Cadê? 3x mais y, 3x mais y, 3x mais y. E eu tenho uma g de xy, que é a restrição, dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. E aí eu tenho que resolver esse sistema aqui, gradiente da f igual ao multiplicador de Lagrange, gradiente da g, juntamente com essa restrição aqui.
Então, vamos lá. Gradiente da f. Aqui, como é duas variáveis, então eu tenho o quê? Eu tenho 2x, 2x, ó. Eu tenho a derivada disso aqui em relação a... 2x é da g. A derivada disso aqui em relação a x vai dar 3, e do outro lado vai ficar a lambda que multiplica a derivada disso aqui em relação a x, vai dar 2x. Depois, a derivada disso aqui em relação a y, e a lambda que multiplica a derivada disso aqui em relação a y. E por último, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 10. Até aí você chegou? Beleza. Então, o que você pode fazer aqui, ó? Você pode tentar, por exemplo, isolar esse x aqui, isolar esse y, depois elevar todo mundo ao quadrado, tá vendo? Igualar a 10. Beleza? Então, vamos tentar fazer isso? Ou você já tentou fazer isso? Não deu certo? Uai, aqui ó para você ver. Quem que é o x aqui, ó? Ó, o x, você concorda que vai ser 3 dividido por 2 lambda? E o y vai ser quem? 1 dividido por 2 lambda? Ó, daqui você concorda que o x... Isso aqui você pode escrever como sendo quem, ó? 3 vezes 1 sobre 2 lambda, não pode? Ó, 1 sobre 2 lambda não é o y? Então aqui você chega com a relação que x é igual a 3 vezes y, tá vendo? Tá vendo que 1 sobre 2 lambda é o y? Se x é igual a 3y, então x ao quadrado mais, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, você pode trocar. No lugar do x, você coloca 3y ao quadrado, o y ao quadrado é ele mesmo, aqui igual a 10. Então, aqui ficou 3 ao quadrado, 9y ao quadrado, né? Mais um y ao quadrado igual a 10. Então, você chegou que 10y ao quadrado é igual a 10. Então, você chegou que y ao quadrado é igual a 1. Beleza? Se y ao quadrado é igual a 1, quem que é o x? Ou quem que é o y, né? Concorda que é mais ou menos 1? Se o y é mais ou menos 1, quem que é o x? Concorda que é mais ou menos 3? Aí agora basta você calcular quem que é o f de... quando o x é 3, o y é 1. E quando o x for menos 3, o y é menos 1. Para saber quem que é o maior e quem que é o menor. Ficou claro? Precisa terminar a conta? Beleza? Só colocar 3 aqui no lugar do x. Então vai dar 3 vezes 3 dá 9, mais 1 dá 10. E esse aqui vai dar menos 9, né? Daqui. Menos 9 com menos 1, menos 10. Então esse aqui é o máximo, o valor máximo, e esse aqui é o valor mínimo. Então, esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, ó, se vocês olharem bem, ele vai estar obedecendo essa restrição, e a maior imagem vai ser 10, dada no ponto de coordenada 3, 1, e o menor valor da imagem, a menor imagem, vai ser dada no ponto menos 3, menos 1. Ficou claro? Beleza. Mais alguma, gente? Vamos só dar uma olhada aqui o que seria isso, né? Por que esses pontos aqui é máximo e mínimo, né? Ó, se vocês olharem aqui, ó, você pode desenhar. Nesse caso aqui a gente consegue desenhar, né? Porque é o caso do R2. Só tirar esse plano aqui, eu não gosto muito dele, não. Se eu pegar a minha F lá era 3x mais y, é um plano, na verdade, né? Esse plano aqui. Aí depois colocou aquela g lá, que era o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Colocou esse cilindro aqui.
Quando você pega esse cilindro aqui, intercepta aqui esse plano, olha o que vai acontecer. Tá vendo que deu uma elipse? Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui, ó. Interseção, objeto, objeto. Vou pegar o objeto F e o objeto EQ1. Tá vendo a elipse lá, pontilhada? Essa elipse aí, ó, é a interseção. Eu estou querendo encontrar o máximo e o mínimo dessa função f de forma que os pontos estejam sobre o cilindro. Então, quando você pega aquele ponto lá que foi dado 3 e 1, por exemplo, você pega o ponto 3 e 1, que foi o máximo. Ó, o ponto 3 e 1 é esse ponto aqui no cilindro, tá vendo? Ó, 3, 1. Olha a imagem dele, onde é que deu lá em cima, o 10, tá vendo? Ó, você pega o ponto 3,1,10. É exatamente o máximo que a função assume, tá vendo? O máximo, o maior valor que essa função, a função é o plano, ela assume. Agora, se você pega o outro ponto, que era menos 3, menos 1, que era esse outro ponto aqui sobre o cilindro, quando você calcula a imagem dele, olha o que vai acontecer, ó. Menos 3, menos 1 e menos 10, né? É exatamente o outro lado lá, tá vendo? Que é o mínimo que a função assume, aquele aqui embaixo, tá vendo? Então, a gente maximizou esse plano. Logicamente, não faz sentido ir falar no valor máximo e valor mínimo num plano, né? Ele não tem fim nem para baixo, nem para cima, né? Mas, nesse caso aqui, onde que eu posso pegar os pontos são sobre esse cilindro. Então, quando eu pego os pontos sobre o cilindro, o maior valor que esse plano assume é no ponto 3, 1, e o menor valor que ele assume é no ponto menos 3, menos 1. Ficou clara a interpretação geométrica de o que eu estou minimizando e o que eu estou maximizando de acordo com essa restrição dada? Beleza. Os casos de R2, a gente consegue visualizar, né? Os casos quando a função é f de x, y, z, aí não tem jeito, né? É só confiar na conta mesmo. Tranquilo? Mais alguma? Mas a fé da gente é grande, né? A gente acredita na conta, né? O multiplicador do Lagrange, aquele ponto ali, falando que é o máximo, vai ser. Mesmo sem a gente visualizar, a gente tem que ter fé, né? Na conta. 39, 14.7, a Bárbara falando. 14.7, 39. 14.7, 39. Vou pegar o livro aqui. 14.7 é a anterior aqui. Ah, tá. É a mesma coisa, né? Máximos e mínimos. 39. Determine a menor distância entre um ponto e um plano. Foi Bárbara que perguntou? Bárbara. Você viu esse exercício resolvido aqui, Bárbara? Na teoria? Esse exemplo 5? Você chegou a ler o exemplo 5? Deveria ter olhado mais por baixo um pouquinho, né? Observe, determine a menor distância entre o ponto e o plano. Tá vendo que é exatamente o mesmo enunciado? Vamos lá na 39. Determine a menor distância entre o ponto e o plano. Então, a ideia, só para a gente não ficar... talvez tenha questões que... Lógico que daria para a gente refazer essa conta toda aqui, mas qual que é a ideia? Distância de um ponto ao plano, você vai pegar um ponto qualquer do plano, x, y, z, beleza? E vai calcular a distância desse ponto qualquer do plano até o ponto em questão. Nesse caso aqui é o 1, 0, menos 2. No caso lá é outro. Então, a função distância é a raiz quadrada de o x menos a coordenada, todo mundo elevado ao quadrado, tá vendo? E aí você vai ter essa função. Só que esse z que aparece aqui, ó, como você consegue isolar ele na equação do plano, tá vendo? Do mesmo jeito você vai conseguir isolar lá também, né? Você pega e isola o z, ele vai ficar em função de x, y, tá vendo? Nesse caso aqui deu 4 menos isso, menos isso. Então, você vai pegar
e fazer isso, já tinha o z mais 2, o 4 mais 2 ficou 6 e tal, né? Você está vendo que você ficou com uma função que depende de x e y. Então, você tem que minimizar essa função. Ou seja, esse exercício aqui, ele se torna um exercício, se você não teve dúvida, parecido com esses exercícios aqui, ó, tá vendo? No início da sessão, onde te dá a função e pede para você achar o valor de máximo e mínimo. Então, a distância aqui, você vai minimizar ela. Como tem uma raiz quadrada, para a conta não ficar chata, para ficar usando as derivadas parciais que aparecem, ter que usar a regra da cadeia, né? Fazer a derivada da raiz quadrada, você pega e eleva ao quadrado, tá vendo? Se você minimizar a função quadrática, é a mesma coisa de você estar minimizando essa função aqui sem a... Ou seja, o mínimo dessa função aqui, tá vendo? Tá vendo? Você vai usar essa d ao quadrado, por quê? Porque quando você pega d ao quadrado, você vai embora com a raiz. Então, minimizar essa aqui também tem o mesmo efeito de minimizar com a raiz. Faz a conta, encontra as derivadas parciais, igual a zero, acha os pontos críticos, usa o teste da derivada segunda, beleza? Depois calcula o d aplicado no ponto crítico, depois encontra as coordenadas, depois que você encontra as coordenadas, você vem e substitui na função d original, tá vendo? O valor de x que você encontrou, você subtrai 1, eleva ao quadrado, o valor de y também, mesma coisa aqui, e faz a conta e a distância vai ser essa. Precisa repetir? Beleza. Aí, se você não conseguir, você me fala, mas o modus operandi é exatamente igual a esse exemplo 5. Não tem diferença nenhuma dessa questão 39 para aquele exemplo 5 resolvido no livro. Lógico que vai encontrar outros valores, né? Porque a função, o plano é diferente, o ponto é diferente. Essa aqui temos duas restrições. Então, nós temos dois multiplicadores de Lagrange, né? Tem o lambda e o mi. Então, aqui também eu tenho uma função de 3 variáveis, eu não vou conseguir, se eu só tirar aqui de trás para conseguir ver vocês aqui, 14.8, 18. Aqui eu tenho duas restrições, então aqui eu não vou conseguir desenhar igual eu desenhei a anterior para vocês no GeoGebra, tá vendo? Eu tenho o que? X menos y igual a 1, e eu tenho, isso aqui é a equação de um plano, e isso aqui é a equação de um cilindro, só que esse cilindro não, é hipérbole, né? Porque aqui tem um sinal de menos. Então tem como é que fala? Uma interseção entre essas duas restrições, e aí vai gerar uma curva, e aí eu vou procurar o quê? O máximo de f, essa f aqui, para valores de x, y, z, obedecendo essas duas restrições. Então, deixa eu dar uma limpada aqui. Onde é que tá a barrinha? Acho que a barrinha sumiu aqui. Cadê você? Seção 14.8. Então, eu tenho uma f de x, y, z dada por quem? Por x quadrado, a soma de quadrados, né? X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. E eu tenho duas restrições. Eu vou chamar uma de g, x, y. Por mais que não depende de z, né? Mas é uma restrição x, y, z dada por x, cadê o livro? X menos y, aqui se você quiser, algumas pessoas colocam menos 1 igual a 0, ou se você quiser deixar x menos y igual a 1, também pode, né? Você pode colocar aqui simplesmente x menos y, que é igual a 1, né? Ou menos 1 igual a 0, e a outra restrição é y ao quadrado menos z ao quadrado, então vou chamar essa aqui de h, chamar de h de x, y, z também. Y ao quadrado menos z ao quadrado igual a 1, né? Cadê o livro? Igual a 1. Igual a 1. Então, o método vai falar o seguinte, você vai falar que o gradiente da f agora vai ser lambda gradiente da g mais mi vezes o gradiente da h. E aí você tem essas duas situações aqui, x menos y igual a 1 e y ao quadrado menos z ao quadrado também igual a 1. Então, são as equações que você tem que fazer. Então, você vai derivar
Quando você deriva aqui, ó, vai dar 2x, a derivada da f em relação a x aqui. Do outro lado, vai dar lambda vezes a derivada dessa g aqui em relação a x, vocês concordam que é 1, né? Porque a derivada de x aqui é 1, a derivada de y é 0. Então, vai dar só lambda vezes 1, né? Vou deixar só lambda mesmo. Mais mi vezes quem? A derivada de h em relação a x. Tá vendo que é 0? Eu não tenho nada. Beleza? É 0 aqui, né? Mi vezes 0. Então, essa parte aqui, 0. Agora, a derivada em relação a y, aqui vai dar 2y. Aqui, em relação a y, vai dar menos 1, tá vendo? Então, vai ficar menos lambda. Em relação a y, aqui agora eu vou ter alguma coisa, vou ter 2y mi, né? A derivada disso aqui é 2y. Em relação a z, aqui eu vou ter 2z. Desse lado aqui, esse aqui não depende de z, tá vendo? Então, vai dar 0 vezes lambda, vai dar 0. E em relação a z aqui, vai dar menos 2z mi. Então, eu vou ficar com o sistema assim, ó, 2x igual a lambda, dessa primeira parte. Só estou escrevendo isso aqui, menos lambda mais 2i. Epa, tem hora que eu confundo fazer o y e o mi. E junto não é muito bom, não. E aqui, 2e igual a menos 2e mi. Tranquilo até aí? As contas? Eu tenho isso aqui juntamente com essas equações aqui. Dois e não, z ao quadrado, né? Bom, aqui não temos, foi quem perguntou essa aqui, Júlia, nós não temos, Júlia, uma maneira, tipo assim, eu vou falar para vocês, ó, usa escalonamento, usa regra de Kramer, usa... Por que que acontece? Eu tenho o quê? Eu tenho quantas variáveis aqui? Eu tenho 5 variáveis. Eu tenho 5 equações, tá vendo? De 1 até 5. 3, e essa aqui é a 4. Eu tenho 5 equações com 5 incógnitas. Bom, é um sistema possível de solução. Mas o que acontece? Aqui eu não tenho um método pronto, falar assim, ó, vocês têm sempre que fazer isso. Porque em alguns casos já vem um pouco simplificado. Por exemplo, essa equação 1 aqui, ó, você já consegue falar quem é lambda em função de x. Então, você poderia pegar esse lambda em função de x e colocar aqui nessa equação aqui e ficar uma coisa dependendo de x e y na equação 2. Ou só de y, tá vendo? No lugar desse, no lugar do... Cadê? No lugar do lambda, você vai colocar x aqui no lugar desse lambda, tá vendo? Aí você vai ficar com y e mi. Aí você pode usar o fato de x menos y é igual a 1. Tá vendo? Nesse caso aqui, você dá para cancelar alguma coisa aqui na equação 3, ó. Na equação 3 aqui dá para você dividir. Logicamente, se você colocar x, y, z igual a 0, nesse lado aqui ia zerar, tá vendo? E nesse lado aqui não ia fazer sentido, né? Concorda que não ia fazer sentido? A não ser que você pegasse o lambda igual a 0. Mas se você pegar o lambda igual a 0, se você pegar o x e y igual a 0, não faz sentido, porque x menos y tem que dar 1, tá vendo? Y ao quadrado menos E ao quadrado, você não pode pegar os dois como sendo 0, porque essa subtração aqui desses quadrados está dando 1. Então, aqui, logicamente, você vai partir da premissa que seu x é diferente de 0, que o y é diferente de 0 e que o z é diferente de 0. Porque você tem que olhar se tem algum absurdo nas equações todas, porque tem que satisfazer todo mundo ao mesmo tempo. Aí você fala, se eu pego o x igual a 0 e o lambda igual a 0, essa aqui tá ok. Se eu pego o y igual a 0, o lambda igual a 0, o mi igual a 0, essa aqui também tá ok. Se eu pego o z igual a 0 e o mi igual a 0, essa tá ok. Mas aqui não vai estar ok, né? Porque 0 menos 0 não vai dar 1. Concorda? Então, esse tipo de coisa você tem que analisar antes de você começar. Então, aqui, por exemplo, se eu estou pegando o z diferente de 0, vocês concordam que eu posso dividir os dois lados aqui por 2z? Se eu divido por 2z dos dois lados aqui, ó, eu vou cancelar esse 2z aqui, não vou? Eu vou ficar com menos mi igual a 1. Então, aqui eu encontro o valor de mi igual a menos 1 já, ó. Se eu encontrei
aqui, ó, o que mais que eu sei? Eu sei que x, ó, o lambda é igual a 2x. Então, significa que menos lambda é igual a menos 2x, né? Multiplicando por menos 1. Aí, substituindo aqui, eu vou ter 2y igual, no lugar de menos lambda, eu vou colocar menos 2x. Aqui eu já sei que o meu mi vale menos 1, então aqui vai ficar menos 2y. Então, daqui para cá, tomara que eu não chegue de zero igual a zero. Daqui para cá eu vou ter o quê? Esse camarada vem para cá, vai ficar 4y, né? 4y menos não, mais, né? Mais 2x igual a zero. Aí você pode fazer um sisteminha linear com esse aqui, ó. Menos y mais x igual a 1. Aqui você consegue achar o valor de x e y, concorda? Resolvendo esse sisteminha linear. Beleza? Acho que aí dá para resolver, não dá? Ou não? Porque aqui você encontra o valor de x e y. Se você encontra o valor de x e y, esse z aqui, observe que ele está... Ó, você encontra o valor de x e y. Aí, você encontra o valor de y, aqui você encontra o valor de z, tá vendo? Porque se você já tem o valor de y, você vai ter o valor de z aqui, e aí você monta os pares. Se você não conseguir resolver, Júlia, depois você me fala que dá tempo de a gente fazer até a próxima aula. Da última sessão, a 14.8. 14.8, eu encontrei vários pontos. Na verdade, ele vários tem... pontos, estranhei. Pode ser que tenha vários pontos mesmo, né? Não se... Porque como a função é de 3 variáveis, uma coisa que eu vou explicar para vocês. Como temos 3 variáveis, a chance de você encontrar mais pontos é grande, por quê? Porque quando envolve quadrado, geralmente a solução para você extrair a sua solução é extrair raiz quadrada. Então, aparece o sinal de mais ou menos. Então, esse sinal de mais ou menos, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma ramificação da quantidade de pontos. Ou seja, você vai ter bastante pontos que são simétricos, na verdade. Então, como aí nessa questão 9, você está falando, a função deve ser de 3 variáveis. Deixa eu dar uma olhada aqui. Questão 9. Encontrei 8 pontos. Aqui, Pode ser que eu esteja errado, porque eu me confundo por causa do mais ou menos. Porque eu não vou fazer todas as combinações possíveis. Entendi. Ó, para você ver, a função tem 3 variáveis e a sua restrição também é uma espécie de um elipsoide, né? Essa equação aqui é uma equação de elipsoide, tá vendo? Porque se você pega aqui, isola o z aqui, ou divide todo mundo por 6, né? Você vai ter que isso aqui vai ter uma equação de uma elipse no espaço tridimensional. Então, você vai ter uma restrição disso aqui, essa superfície de nível, para poder encontrar os pontos dessa função. Então, quando você vai fazer o gradiente aqui, como tem quadrado aqui, tá vendo na restrição? Então, a chance de você encontrar bastante pontos é grande. Ok? Mas você pode, se tiver quantos pontos você encontrou? Se eu fizer todas as combinações possíveis por causa do mais ou menos, tanto o x, y, z, todo mundo ficou com mais ou menos. O número de combinações aqui fez com que eu achasse 8 pontos. Mas não se pode fazer todas as combinações possíveis, tem que interpretar o negócio. Porque aí o que acontece? Você vai ter mais ou menos em todas as coordenadas, né? No x, no y e no z, né? Então, o que acontece? Se você tem todas as coordenadas no x, no y, no z, então o que acontece? Você pega... são 3 coordenadas, né? Então, deveria dar 6, não? Não, deveria dar 8. 2 vezes 2 vezes 2. Princípio multiplicativo, né? Porque a primeira coordenada, igual você falou aí, ó, você encontrou mais ou menos alguma coisa aqui, mais ou menos alguma coisa aqui. O x é mais ou menos raiz de 2. Eu coloquei um A aqui só para exemplificar, né? O número que você achou aí. Mais ou menos C, você achou alguma coisa assim, né? Então, o que acontece? Sim. Quais são as combinações possíveis aqui, né? É só fazer 2 ao cubo.
Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Para a primeira aqui você pode entrar com Duas A ou menos A. Uhum. Aqui pode entrar com B ou menos B. E aqui pode entrar com C ou menos C. Então, você tem 8 pontos. Aí, o que você vai fazer? Você vai calcular a imagem de todos eles, né? E A, B, descobrir quem é o C. maior valor e quem é o menor. Mas, Exatamente. O E. mas algo que eu não me senti seguro é porque só porque há essas 8 possibilidades não significa que os pontos críticos também serão 8. Tem mais de 8 pontos, então? Não. Eu pensava que pelo fato que eu teria que fazer as combinações, mas não, por exemplo, se o número de combinações possíveis fosse 3, não significa que os pontos críticos também seriam 3. Porque geralmente os pontos, nesse caso aqui, você está maximizando e minimizando a função restrito a essa condição. Então, o que acontece? Os pontos críticos, essa palavra que você está usando aí, você guarda ela para o caso onde a gente está analisando o pessoal de acordo com o teste da derivada segunda, quando as derivadas parciais sejam iguais a zero. Nesse caso aqui, eu não tenho obrigação nenhuma que as derivadas parciais dessa f aqui seja nula, para mim poder classificar esses pontos como ponto crítico. Eu vou dar simplesmente nome para eles, não sei, aqui no GeoGebra, tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui de cima e esse ponto aqui de baixo, ele é um ponto de máximo e ponto de mínimo, mas eu não posso dar um nome para ele de ponto crítico, entendeu? Eu não tenho essa palavra aqui para quando eu uso Lagrange, eu não tenho essa terminologia de ponto crítico. O ponto crítico, eu sei que eu dou esse nome quando a derivada parcial primeira vale zero. Aqui, para essa teoria aqui, eu não utilizo isso, entendeu? Então, aqui eu não estou preocupado em saber a quantidade de pontos críticos. Eu estou preocupado em saber qual que é a maior imagem, qual é a menor imagem, dado a restrição, utilizando esse método aqui que a gente chama de método de multiplicador de Lagrange, esse método aqui, ó. Tá vendo? Em nenhum momento aqui eu falo que a derivada da função parcial tem que ser zero, para me classificar um ponto crítico, entendeu? Ficou claro? A preocupação sua aí não precisa preocupar. Será que são 8 pontos críticos? Esses pontos que você encontrou aí não são considerados pontos críticos, entendeu? Sim. Beleza? Mas então, se você encontrou, aí tem que fazer a conta para ver a questão, né, dos pontos que você encontrou. Mas é simplesmente resolver esse sistema que vai gerar. Nesse caso aqui, eu vou ter duas restrições, vai ser parecido, vai ter que resolver esse sistema Não aqui, tá vendo? precisei do lambda. Oi? Eu não precisei achar o valor de lambda. Ah, tá. Nesse caso aqui é uma restrição só, né? Então é só o lambda. Lembra, eu tenho um exercício, eu resolvi para vocês, eu acho que foi esse 11 aqui, ó, se não me engano. O Dernivaldo perguntou, vocês lembram o número? Eu não coloquei o quê? Eu acho que foi o 11. Foi o 11? Eu acho que foi esse 11 aqui. Eu não coloquei o quê, mas eu acho que foi esse aqui que eu resolvi para vocês. Coloquei lá. Tem hora que É a você não precisa restrição. encontrar o valor de lambda. Dei vocês aqui. Tem hora que vocês não precisam encontrar o valor de lambda. Talvez ele fique implícito, você isola ele em uma Ação. equação e substitui na outra. E no final, porque o que você tem que achar, na verdade, são os valores de x, y, z. Esses aí são necessários porque você tem que calcular a imagem dele, para poder saber quem que é o maior valor e quem é o menor valor. Então, o número lambda tem hora que ele pode passar despercebido. Ok? Ok. Mas depois eu vou checar. Você achou mais ou menos raiz de 2? O que mais? X é mais ou menos raiz de 2, mas pode ser que minha conta esteja errada também. É Ah, mais ou menos 1 e e mais ou menos a raiz quadrada de 6 sobre 3. 6 sobre 3? É, 6 sobre 3.
Mais ou menos a raiz quadrada de 6 sobre 3. Beleza. Porque eu Eu acabei vou tirando a raiz olhar. quadrada do 9 e ficou Hã? 3 lá embaixo. É porque eu tirei a raiz quadrada de 9 e ficou 3 lá embaixo. Ah, entendi. Então, se fosse ficar dentro da raiz, seria a raiz quadrada de De 6 sobre 9. 6/9. Entendi. Simplificando, daria para dividir por 3, né? Daria 2/3 dentro da raiz. Dividindo todo mundo por 3, né? Uhum. Ok. Mais alguma questão, gente? Então, eu convidava para simplificar mais. Mais raiz quadrada de 6/9. Se você quiser deixar uma raiz quadrada grande de 2/3, tá ótimo. Mas ali já ficou legal, porque já ficou racionalizado. Também, Você pensa que raiz de 6. racionalizar o denominador é só para a expressão ficar bonita, é só para maquiar? Exatamente, não tem diferença nenhuma. Numericamente, se você deixar, por exemplo, raiz quadrada de 6 dividido por 3, sem raiz, tá ótimo. Se você deixar raiz quadrada de 2/3, tá ótimo. Se você deixar raiz quadrada de 6/9, é a mesma coisa. Entendeu? Tipo, numericamente, esses valores vão ser os mesmos, entendeu? Então, de qualquer maneira, se você pega, por exemplo, 6 e divide por 9, e depois pega isso aqui e extrai a raiz quadrada, tá vendo? 0,8164. Se você pega 6, extrai a raiz Compreendi. e depois divide por 3, vai dar o mesmo 0,8164. E assim vai, né? Ou seja, são coisas equivalentes. Ok? Ok. Mais alguma questão, gente? Podemos ir então? Quer dizer, rir no sentido figurado, né? Cada um vai ficar quieto onde é que tá. Podemos finalizar? Acho que sim. Tranquilo, então. Boa tarde para todo mundo. Até esse final de semana pode ser que a gente se vê no cálculo 3, João Paulo também. Esse final de semana pode ser que eu demore um pouquinho de. Por mais que eu recebo sempre a notificação quando vocês mandam alguma coisa, mas pode ser que eu demore um pouquinho de atender, né? Tem que dar atenção aqui pro Dia das Mães aqui para a esposa e tal, né? Esse final de semana vai ser mais complicado. Mas aí a gente vai se falando. Não esqueça do diário de bordo. Alguma dúvida que vocês tiverem, podem também deixar lá que eu vou estar respondendo o quanto antes. Bom, a gente respondeu à medida do possível as dúvidas dos alunos. Espero que você tenha acompanhado o curso, revisto todas as aulas. Se ficou alguma dúvida de questões resolvidas na aula de hoje ou de alguma aula passada do curso, pode deixar nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Obrigado por acompanhar o nosso curso e até a próxima. Lembrando, ainda em maio nós estaremos de volta com disciplinas novas no canal. Fique ligado.